Bem, vamos começar mais uma aula da nossa EBD online. Nesse mês de maio, nós estamos estudando sobre a família. Semana passada, nós postamos aqui um vídeo falando sobre a importância da família, falando da família como a primeira instituição criada por Deus, falando que a família teve uma importância muito grande no projeto de redenção do homem, de salvação do homem, e também falando dos papéis e das responsabilidades que cada integrante da família tem. Nós falamos do papel do pai, do papel da mãe, do homem, da mulher, dos filhos. Então, da importância da família como um todo, a base da sociedade, a família. E hoje nós vamos continuar falando sobre o tema família, porque a família é algo muito especial para cada um de nós. É um lugar onde a gente pode estar, onde a gente se sente seguro, protegido. E por isso, eu quero ler com vocês o texto bíblico de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Queria que você abrisse sua Bíblia e lesse comigo aí. A palavra de Deus, em Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz o seguinte: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e existindo na forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí vamos lá para o versículo 13. Porque Deus é que produz em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros, íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceste como luminares no mundo. Então essa palavra de Deus, Filipenses capítulo 2. Antes de começarmos a analisar esse texto, eu queria que você refletisse comigo sobre alguns personagens, algumas famílias da Bíblia, que a gente pode encontrar e perceber conflitos que aconteceram nessas famílias. A primeira família que eu destaco aqui é a família de Adão e Eva, quando os dois filhos, Caim e Abel, foram oferecer sacrifícios ao Senhor. Deus se agradou do sacrifício de Abel e não se agradou do sacrifício de Caim. Isso despertou em Caim uma revolta, um sentimento de vingança, de ira, e ele assassinou o próprio irmão. Está aí, o primeiro conflito da primeira família, da palavra que a palavra de Deus nos destaca. Ciúme, inveja, ira, provocando conflito, e o primeiro assassinato registrado na Bíblia. Depois a gente vai lá no Gênesis, ainda no Gênesis, a gente vê na família de Abraão, conflitos familiares. A gente vê na família de Isaac, quando o próprio irmão ultrapassa o outro e tem que sair fugido, Jacó tem que sair fugido, porque enganou o seu irmão Esaú e também o seu próprio pai Isaac. Na família de Jacó, a gente vê os irmãos de José ali se rebelando contra ele, tramando contra ele, tentando assassinar e vendem ele para os mercadores. Então, conflito por causa de ciúme, por causa de inveja, porque Jacó gostava mais de José do que dos demais filhos. Então, na família de Davi, a gente vê os filhos de Davi lá se rebelando um contra o outro e contra o próprio pai, ao ponto de Absalão querer tomar o reino do próprio pai. Então, na Bíblia tem alguns exemplos de conflitos na família. E aí eu queria falar hoje sobre a nossa família, a minha e a sua família. E a primeira pergunta que eu faço a você: quais são os problemas? Por que existem problemas e conflitos e dificuldades nas famílias nos dias de hoje? E aí a gente pode fazer uma reflexão sobre algumas coisas, alguns motivos que podem gerar os conflitos nas famílias. O primeiro motivo que eu destaco com você são as diferenças individuais. Todos nós somos diferentes. Cada um tem a sua cultura, tem os seus conhecimentos, uma bagagem que você traz e você aprendeu com seus pais, com diferenças individuais. Um quer uma coisa, o outro quer outra. Um quer passear, o outro não, eu quero ficar em casa. O que quer ficar em casa, não, mas o outro não, eu quero sair. Um gosta de fazer uma coisa, o outro gosta de outra. Então, são as diferenças. Cada um quer fazer algo e o outro não quer. E isso precisa ser resolvido, porque todos nós temos as nossas particularidades, temos as nossas diferenças. O que a gente nos aprende nesse texto que a gente acabou de estudar? Que nós precisamos ser humildes. Jesus mostrou que ele poderia muito bem
agir como se fosse o próprio Deus, mas ele se humilhou-se a si mesmo, ele se colocou como homem, ele se entregou para morrer como servo, ele entregou-se à morte e morte de cruz. Nós também devemos ser humildes, né? Abrir mão daquilo que a gente gosta, dos nossos direitos, daquilo que a gente acha que é privilégio. Não, aquilo é meu direito, eu vou fazer. E aí você precisa, às vezes, abrir mão, né? Ceder para que o outro possa também ter a sua participação. Então, quando há essa humildade, essa atitude de humildade, de respeito, né? E de, às vezes, renunciar a alguma coisa, começa a existir harmonia. A gente evita esse conflito, a gente evita essas dificuldades que surgem muitas vezes na família. Outra coisa que a gente destaca que pode gerar conflitos e dificuldades e problemas na família são as inseguranças da vida. A vida da gente é cheia de insegurança. Às vezes é o desemprego que chega à porta, e aí o desemprego pode gerar um conflito, porque o marido está desempregado, chega em casa chateado, começa a brigar com a mulher, começa a brigar com os filhos, e às vezes aquela briga não é por causa do filho, não é por causa da mulher, é porque ele está chateado porque está desempregado, porque ele não tem expectativa de conseguir um emprego, de conseguir algo que vai prover a sua renda, prover o seu sustento. Outra coisa são as crises. A gente vive hoje uma crise, uma pandemia mundial, todo mundo dentro de casa, todo mundo preocupado, o que vai ser de amanhã? Muitas vezes isso também gera conflito, né? As pessoas não têm expectativas, as pessoas estão ansiosas e preocupadas com o futuro, né? E isso vai gerando conflito. A pessoa fica mal-humorada, a mulher, o filho fica mal-humorado, e aí começam os conflitos. E aí nesse momento, o que a gente deve fazer? A gente deve colocar na presença de Deus todas essas dificuldades, todas essas inseguranças. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ir até Ele. A palavra de Deus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é o momento da família se reunir e orar juntos. Dizer: olha, nós estamos passando por dificuldades. Tem aí essa insegurança na saúde, na economia. Está tendo tanta dificuldade, vamos orar, vamos colocar na presença de Deus e deixar que Deus vai resolver. E aí essa união e oração vai resolver o conflito, vai resolver essas dificuldades. Então são atitudes que a gente precisa ter para poder evitar e diminuir os conflitos familiares. A primeira coisa que a gente falou foi humildade, respeito e buscar a presença de Deus, viver na presença de Deus, orar ao Senhor, ler a palavra de Deus, saber o que Deus quer para a sua vida e para a sua família. E às vezes, aquilo que a gente falou também, abrir mão dos seus direitos em favor da paz. Né? É porque você, não, é meu direito, eu não vou ceder. Às vezes você precisa ceder. Às vezes você precisa ceder de uma coisa que você sabe que você tem razão, mas não é o momento de você exigir aquele direito seu. Às vezes você precisa ouvir mais a sua esposa, né? Observar melhor os seus filhos, saber por que ele está tendo aquele comportamento, né? Tentar conversar com ele, por que ele está rebelde, por que ele está tendo aquele comportamento daquele jeito, daquela forma. Então tudo isso são atitudes que a gente precisa ter para que a gente possa ter harmonia na nossa família. Então, só para a gente revisar aquilo que a gente aprendeu hoje sobre família. A gente aprendeu que a família tem dificuldades, até na palavra de Deus fala dos conflitos familiares, das dificuldades contratuais pelos personagens bíblicos, como Abraão, Isaac, Jacó. Né? A gente vê vários personagens bíblicos que tiveram dificuldade com suas famílias, mas a gente aprende em Jesus que a humildade, a atitude de humildade é uma das melhores ferramentas que a gente pode usar para evitar os problemas familiares, para sanar os conflitos familiares, para controlar essa crise e os conflitos que às vezes, os problemas que surgem na família, problemas de relacionamento,
problema entre irmãos. A gente sabe que irmãos sempre tem aquela desavença, né? Não, isso aqui é meu. Ah, não, mexeu nas minhas coisas. Fulano pegou aquilo que é meu. E aí começa aquelas brigas que vai gerando conflito, às vezes gera até intrigas entre irmãos. Por isso que deve ter harmonia, deve ter respeito, deve respeitar o espaço do outro, mas acima de tudo precisa ter humildade de ceder e de achar, mesmo percebendo que você tem razão, mas ceder para o outro, para que o outro também possa agir de forma correta, né? Isso são exemplos que a gente precisa aprender com Jesus. Jesus nos ensinou que era humildade, saber ouvir o outro, se colocar no lugar do outro, né? Isso é importante para que a gente possa evitar. A gente quer falar com vocês hoje sobre as dificuldades na família e que você possa aprender, ler mais uma vez o texto bíblico aí e depois nós vamos voltar para conversar mais sobre família. Valeu, um grande abraço, Deus abençoe.